Olá, meu querido irmão, aqui é o pastor Paulo Oliveira e hoje eu quero fazer um estudo com vocês sobre algo que me preocupa bastante. Na verdade, algumas coisas me preocupam bastante quando eu olho para a igreja e até mesmo para o crescimento espiritual dos membros das igrejas. E entre as minhas preocupações está a grande quantidade de heresias que têm entrado cada dia em nossas igrejas. E entre essas heresias, a que parece que ganhou mais força e parece que tem crescido a cada dia, é aquela heresia que diz que o Espírito Santo não é Deus. E aí, esse grupo de gente, esse grupo de pessoas que cria essas ideias loucas para defender essa tese muito doida, as pessoas começam a inventar e distorcer muitos textos da Bíblia e também, claro, textos de Ellen White. Entre as bobagens defendidas por esse grupo de hereges está a dizer que o Apocalipse não apresenta o trono do Espírito Santo. E aí eles tentam enfiar goela abaixo essa bobagem e usam a Bíblia, para tentar defender as ideias deles. Mas veja, quando nós olhamos a própria Bíblia, a palavra de Deus, percebemos que muitas vezes Satanás usou a Bíblia para tentar enganar as pessoas. Lembra no Jardim do Éden? Ele chega para Eva e diz assim: não é assim que Deus disse? Ele usou a palavra de Deus. Contra Jesus, lá no deserto, ele também disse: está escrito. Então Satanás ele usa a Bíblia para enganar as pessoas. E infelizmente, esses hereges estão usando a Bíblia também de forma errada, distorcida, não só tentando e conseguindo muitas vezes enganar pessoas sinceras, mas eles também estão se enganando. Bom, eles usam como base desta ideia louca de que não há o trono do Espírito Santo o texto de Apocalipse 22, versos 1 e 3. E eu quero ler aqui para vocês o texto de Apocalipse 22, verso 1 e verso 3, assim: Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como um cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. E verso 3: Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e seus servos o servirão. Bom, aí então agora esses hereges, depois de ler esse texto, eles vão dizer assim: olha, tá vendo? Aqui o texto fala apenas do trono de Deus e do Cordeiro. Bom, então vamos lá, Vamos entender bem o que isso quer dizer. Primeiro, é interessante e importante entendermos o significado do trono de Deus na Bíblia. Quase todos os textos da Bíblia falam do trono no singular. Por exemplo, o profeta Isaías teve o privilégio de ver o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, fala Isaías capítulo 6, verso 1. O Salmo 9, verso 7 e Apocalipse 4, verso 2 também falam do trono no singular. Mas alguns textos falam da existência de tronos, no plural, nas cortes celestiais. Por exemplo, o profeta Daniel diz até que foram postos uns tronos no céu, na visão que ele está tendo em Daniel capítulo 7, verso 9. João também afirma ter visto em uma de suas visões tronos sobre os quais se assentaram aqueles aos quais fora dada a autoridade de julgar. Nós vemos isso em Apocalipse 20, verso 4. Os relatos sobre o trono de Deus mostram primariamente a sua soberania e majestade sobre o universo. Nós vemos, por exemplo, isso no Salmo 45, verso 6, Salmo 9, versos 7 e 8, Daniel capítulo 7, verso 9 e verso 10, entre outros. Quando os textos falam do trono de Cristo, é interessante observarmos que Cristo exerce ao mesmo tempo os ofícios sacerdotal e real, como um rei em seu trono. Vemos isso em Zacarias capítulo 6, verso 13, João capítulo 5, verso 22, entre outros. Eu não estou lendo os textos por causa do tempo, Eu quero fazer um vídeo curtinho, mas depois você pode ir lendo na sua Bíblia e conferindo um por um dos textos que eu estou mencionando. Então, com base no que vimos até aqui, é plenamente evidente de que Cristo deve compartilhar com o Pai o trono do universo. Bom, e aí você então deve estar se perguntando: e o Espírito Santo? Onde entra nessa história? O Deus Espírito Santo exerce funções diferentes nos planos divinos. Entre elas estão a de representar a Deus no universo. Vemos isso no Salmo 139, versos 7 a 12. Também a função de nos convencer do pecado
da justiça e do juízo, como fala João capítulo 16, verso 8. O Espírito Santo ainda exerce a função de glorificar a Cristo, como fala em João capítulo 16, verso 14. De derramar o amor no coração dos crentes, como fala Romanos capítulo 5, verso 5. O Espírito Santo ainda tem a função de edificar a igreja, como Paulo mostra lá em 1 Coríntios capítulo 12. E não só edificar, mas também capacitar a igreja para o testemunho, como fala Atos capítulo 1, verso 8. Só por esses textos que eu citei, podemos ver pelo menos uma coisa: o fato de o texto de Apocalipse 22, verso 1 ao 3, não mencionar o trono do Espírito Santo, não quer dizer que o Espírito Santo não faça parte da divindade, pois os textos que eu mencionei agora já mostram isso de forma bem clara, assim eu entendo. Ainda, quem fala desculpe a palavra, mas asneira, não entende a conotação da palavra trono, que descreve mais o status e o ofício de Deus do que a sua função, ou do que a sua natureza essencial. Outra coisa que esses hereges precisam lembrar, mas infelizmente não lembram, é que o fato de que o trono do Espírito Santo não ser mencionado, isso não quer dizer que ele não exista. E isso não ocorre só aqui, mas o fato de alguma coisa ou alguém não ser mencionado em um ou outro momento na Bíblia, não quer dizer que essa coisa ou esse alguém não exista. Por exemplo, eu, Paulo, eu tenho 2 filhos, a Sara e o Mateus. Mas eu acho, pelo que eu lembro, esse é o primeiro vídeo que eu menciono meus filhos. O fato de não ter mencionado a Sara e o Mateus nos outros vídeos que eu fiz, não quer dizer que eles não existam. Então veja, agora alguém chegar e dizer assim, não, a Sara e o Mateus não existem, só porque o pastor não falou deles nos outros vídeos, isso é a bobagem que esses hereges falam. O fato de o Apocalipse falar do trono de Deus e do Cordeiro e não mencionar o trono do Espírito Santo, não quer dizer que o trono do Espírito não exista. Mas, para os enlouquecidos de plantão, a Bíblia tem sim alguns textos que mencionam Pai, Filho e o Espírito Santo juntos. Você pode ver isso em Isaías capítulo 48, verso 16, Mateus capítulo 28, verso 19, Lucas capítulo 3, verso 21 e 22, 1 Coríntios capítulo 12, verso 4 ao 6, 2 Coríntios capítulo 13, verso 13, Efésios 4, versos 4 a 6, Tito capítulo 3, verso 4 a 7, entre outros. Bom, espero que você tenha entendido bem o que quer dizer o texto de Apocalipse 22, verso 1 e verso 3. E faço um pedido para você, um apelo. Não só que você estude a Bíblia, que você ore a Deus para que o Espírito Santo te dê entendimento, mas compartilhe esse vídeo. Eu vi muitos problemas acontecerem na igreja por conta de pessoas que não entendem essa verdade. Quando fui pastor distrital, muitas vezes lidei com situações onde membros não entendiam a verdade do Espírito Santo, onde membros não aceitavam essa profunda verdade, importante verdade. E, em consequência, muitos abandonaram a fé. Então, eu peço a você que você compartilhe esse vídeo. Compartilhe com todas as pessoas que você puder. E não só compartilhe, mas peça a essas pessoas para compartilharem também esse vídeo, para que essa mensagem chegue ao máximo de pessoas possível e assim essas pessoas sejam blindadas contra este engano satânico. Mas não compartilhe apenas. Deixe seu comentário também, porque as métricas da internet olham compartilhamento, olham comentários, olham se você deixou ali o curtir ou não, o like ou dislike, e olham também se você vai se inscrever no canal, para que entenda que esse conteúdo é importante, é relevante e distribua para mais pessoas. Então peço esse exercício para você. Primeiro, para você deixar o seu curtir, se você gostou. Segundo, você se inscrever no canal, para que mais pessoas conheçam essa verdade. E terceiro, espalhe. Divulgue para todos que você puder. Compartilhe ao máximo. E assim, que possamos blindar as nossas igrejas, os nossos irmãos, contra esta heresia que tem entrado em nossas igrejas dia após dia.
E eu quero orar com você pedindo a bênção do Espírito Santo sobre a nossa vida. Querido Deus, obrigado pelo estudo que tivemos. Ajuda-nos a entender a Tua Palavra, ajuda-nos a não sermos enganados por Satanás e que possamos a cada dia mais não só entender, mas viver o Evangelho e assim também espalhar a Tua verdade e em breve termos a alegria de ver o Teu trono no céu. Nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Um forte abraço e até a próxima.